Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Eletrolab. Hoje vamos mostrar um produto lançamento muito bacana da Fenice. Trata-se do 2C53P, que é um osciloscópio de 2 canais tipo tablet, touch, só que ele é um 3 em 1, diferentemente dos outros. Esse daqui também é multímetro e também é gerador de sinais, mas esse tem características muito bacanas com escalas bem interessantes. Vamos dar uma olhada nele aqui e ver que ele passa a ser uma grande opção agora no mercado. Tá? Ele é um duplo canal, osciloscópio de 50 MHz, um multímetro True RMS de 20.000 contagens e um gerador de sinais até 10 MHz. Vamos dar uma olhada nele e ver o que ele oferece. Como sempre, muito bem acabado, manual muito bem ilustrado, inclusive em português, que a parte aqui na última parte está em português, com todos os detalhes de funcionamento. O equipamento está aqui, ele é aquele modelo de tablet, ele é surpreendentemente bem construído, emborrachado aqui na sua lateral. A gente tem aqui os conectores de acesso à parte do multímetro na lateral e aqui do lado de cá do osciloscópio, com conectores padrão BNC. E aqui é a saída do gerador de funções, ok? Do lado de cá a gente tem botão liga e desliga, USB para carregamento, transferência de dados e um pino de reset, ok? E também pode ter o pé de apoio aqui para ficar posicionado na bancada. Totalmente touch. Vamos ver o que acompanha. Os acessórios, 2 pontas de prova, ok? Interessante, 2 canais, 2 pontas de prova, a ponta de prova padrão para multímetro e o cabo para o gerador de funções. Além disso, um cabo USB-C para carregamento e transferência de dados. Ok, pessoal? Então vamos lá, vamos ligar logo e ver o funcionamento dele aqui. Vamos lá. Um botão lateral, esse botão aqui, ó, pequeno botão, a gente dá um toque no botão por 1 segundo, ele já inicia o boot. Olha só a sensibilidade desse touch. Osciloscópio, função osciloscópio, fonte de sinal, que seria o gerador de funções, configuração, multímetro e osciloscópio. Eu querendo osciloscópio, pressiono aqui com um pequeno toque no touch e ele já entra na função osciloscópio com 2 traços. Repare que eu consigo mexer os traços aqui com facilidade, para cima e para baixo, e eu vou mostrar aqui como funcionam os comandos. Querendo voltar, a gente pressiona menu aqui, também no touch, aqui embaixo eu tenho 4 posições, que é o menu, o run stop, o alto e o funções. Tá? Então, olha só, eu sou multímetro, aqui eu entro em multímetro. Tem uma escala analógica e o valor digital aqui no meio. A gente vai testar ele. Voltando para o menu, vamos aqui a outra função. Já mostrei essa, a função de gerador de sinais. Olha que bacana. Gerador de sinais, eu tenho aqui as diversas formas de onda, aqui no caso senoidal, quadrado, dente de serra, meia onda. Indo aqui para o lado tem onda completa, degrau, onda reversa, corrente contínua e logaritmo crescente, decrescente, multi-áudio, pulso sync e volta, eu podendo ajustar a frequência, amplitude, Dutch Cycle aqui nesse tecladinho aqui também touch. Voltando no menu, eu retorno e a última parte, configuração, onde eu ajusto a linguagem, está em português, brilho, som, o tema se eu quero mais para tom final amarelo ou azul, a parte de inicialização automática, desligamento automático, compartilhamento USB ligado ou desligado e restaurar configuração de fábrica. Isso na parte do configurações do sistema, ok? Então vamos começar aqui, pessoal, pelo multímetro. Acho que é uma boa a gente testar a função multímetro e ver como ele funciona, ok? Mas antes, pessoal, lembrando que a PCBWay, que fornece as placas de circuito impresso aqui para o canal, continua mantendo a sua promoção especial de 10 anos de aniversário.
Então todos os cupons e promoções dessa campanha permanecem durante o mês de agosto. Vale a pena entrar com cupons exclusivos para vários tipos de serviços e também sorteios que você pode concorrer clicando com 3 chances aqui para ganhar uma série de prêmios e descontos nos serviços da PCPWay. Vale a pena dar uma conferida, eu vou deixar o link aqui embaixo, ok pessoal? Voltando para o nosso vídeo. Bom pessoal, começando pelas pontas de prova, são pontas de prova de qualidade boa. Aqui elas são revestidas em dourado, ponta de espagulha, ok? E eu vou fazer a conexão aqui na lateral dele. Na lateral dele aqui nesse primeiro conector aqui, que é o de tensão, resistência, temperatura e tudo mais, e no comum. Esses dois são, o geral, o comum, aqui é um conector apenas para miliamperes e aqui um conector para a escala de 10 amperes. Por falar nisso, vamos dar uma olhada aqui nas capacidades dele, nas escalas todas, para a gente poder ter uma noção dos alcances, ok? Então vamos lá. Primeiro do multímetro. O multímetro ele tem função de tensão DC até 1000 volts, AC até 750, corrente DC 10 amperes, AC também 10 amperes, resistência 20 mega ohms, capacitância 99.000 microfarads, temperatura de menos 55 a 1300 graus Celsius e escala de continuidade e diodo. Essas são as funções. Como eu disse, um 20.000 contagens True RMS. Na parte do gerador de frequências, ele gera aquelas formas de ondas que eu já falei, sendo que a senoide, a onda senoidal até 10 MHz e as demais formas de onda até 5 MHz, ok? Com tensão ajustável aí na amplitude de saída de 0,1 volts até 3,3 volts e duty cycle de 0 a 100%. E na parte do osciloscópio, que a gente ainda vai mostrar, são 2 canais, 50 MHz, 250 megasamples por segundo de taxa de amostragem, com profundidade de memória até 64K. A base de tempo dele vai de 10 segundos a 10 nanosegundos. E a sensibilidade vertical de 10 mV por divisão até 10 volts por divisão. Okay? Lembrando que ele é protegido com mais ou menos 400 volts de pico. Você pode trabalhar aí facilmente com rede elétrica de 220 sem problemas. Vários dados medidos no osciloscópio, como período, frequência, pico a pico, máximo, mínimo, valor médio, efetivo, que seria o RMS, né? O ciclo de trabalho, que é o duty cycle, e largura de pulso. Ok? Funções especiais tipo YT, né? Função YT usando os 2 canais, rolamento ou XY, além disso função de cursores e funções matemáticas incluindo FFT. Portanto, bem completinho, né? Vamos testar aqui, fazer testes no nosso multímetro, na função multímetro. Está aqui em alto porque além disso ele é smart, né? Então nós vamos testar, mas eu vou apertar aqui, ó, marcha, e vou escolher tensão. Fazer ele manual, ele já vai automaticamente para a escala de tensão. Ok, tensão contínua, DC. E aí ele tem um gráfico aqui, ó. Ele é gráfico também, o que é bem bacana, né? Vamos lá, vou ligar o meu dispositivo de precisão aqui com 2,5 volts. Depois a gente faz 5 e depois a gente faz 7,5 e depois 10. Então vamos botar 2,5. 2,5 volts, está medindo 2,501, bem cravado. Repare que aqui no gráfico ele subiu, ele indicou aqui o mínimo e o máximo. Ele vai mostrando aqui a variação gráfica da tensão. Tá? Vou mudar para 5 volts, 5,003. Repare o degrau aqui, de 2,5 para 5. Vamos para 7,5. 7,504, mais um degrau aqui no gráfico, e vamos para 10. 10,006, 005, 006, está lá o degrau novamente. Só para a gente ver agora a tensão descendo aqui no gráfico, eu vou voltar para 2,5. Olha lá, caiu aqui, ó. Bem bacana essa função gráfica também do multímetro, né? Bem interessante, muito preciso. Por enquanto. Ok, saindo daqui do nosso standard de tensão,
Vamos para medida de resistência. Eu vou botar aqui, vou botar em alto, vamos ver se ele sente que eu quero medir resistência, né? Vamos lá, alto. Vou colocar aqui a minha resistência padrão de 7,4975K. Vamos lá, vou botar aqui 7,495. Está no automático, tá? Repara que ele tem também uma escala ali em cima, escala analógica com valor, e está indicando lá em cima no analógico e aqui no digital, ok? Preciso também, muito bacana isso daqui. Agora vamos à função de capacitância. Capacitância nunca é automático, né? A gente tem que escolher a função de capacitância. A incapacitância, o meu capacitor padrão é de 39,57 nanofarads, que é esse aqui, eu vou colocar aqui agora. 39,45 nanofarads, bem preciso também, dentro da tolerância, e aqui indicando a variação gráfica da capacitância, que ele também vai indicar a variação. E lá o analógico, ele indica gráfico, analógico e digital. Função multímetro, muito completo. Realmente eles conseguiram embutir num instrumento aqui desse tamanho as novidades que nós temos aí nos equipamentos smart e com precisão, e um display grande, bem visível, bem fácil de trabalhar também. Ok? Vamos fazer um teste em tensão AC? Sempre é bom, né? A gente faz aquele teste que liga junto com um outro voltímetro de precisão e a gente avalia os dois juntos aqui para ver se dá diferença, ok? Bom, pessoal, vamos lá. Vou ligar aqui o meu Variac e comparar com o Unity 61E Plus, que está aqui calibrado. Liguei o meu Variac, 26 volts, 26,45, 26,44, os dois batendo aí praticamente o mesmo valor. Vamos aumentar aqui. Vamos aumentar aí para perto de 100 volts. Repara que aqui bem bacana aqui o analógico e o gráfico, né? Vamos botar aqui em torno de 100. Ok, 100 volts nos dois. Praticamente batendo o mesmo valor. Bom, pessoal, além dessas funções aqui no multímetro, vamos trocar aqui na escala. Você tem aqui diodo e continuidade. Vamos juntar aqui as pontas. Ok, está na função diodo aqui no caso, né? A gente tem que botar diodo e aqui escolher nessa outra opção continuidade. Vamos ver. Ele é bem rápido. Bem rápido, bem responsivo. Ok? A outra função seria de temperatura. Temperatura a gente tem que botar um sensor, ele não tem esse sensor aqui. Então ele vai medir aqui uma temperatura local. Ok? Não tem o sensor. E tem gráfico aqui também para temperatura. E uma escala de miliamperes. Essa daqui. Ou uma escala... Aí você escolhe aqui AC ou DC, né? Nessa parte aqui de baixo. Ou em amperes. Mesma forma você escolhe AC ou DC. Interessante que aqui do lado ele indica qual o borne que você tem que usar. No caso, não é esse, é esse aqui de baixo, de 10 amperes. A gente tem que substituir conforme a utilização. Ok? Então, em termos de multímetro, se eu der um run stop aqui, eu também paro o gráfico ou congelo a tela. Posso dar um run stop aqui. Posso entrar direto na função automática para ir mais rápido, em vez de ir lá em cima, dou alto aqui, ok? E saio dele simplesmente pressionando menu. Ok, pessoal? Agora vamos para a segunda função dele, que é a função fonte de sinal, que seria o gerador de funções, ok? Bom, pessoal, vou testar aqui e mostrar aqui no osciloscópio como é que fica, né? Então, a primeira coisa é conectar aqui na parte de cima a saída do gerador de funções com o cabo que veio com ele, né?
Então a gente conecta aqui. Uma vez conectado, ele sai em 2 garras e a gente vai ligar essas garras aqui no osciloscópio. Ok? Vou ligar aqui nesse osciloscópio e vamos dar uma olhada no sinal. Ok. Vamos lá, vamos botar aqui onda senoidal normal. Dá em 1000 Hz, 3 volts, vou dar um alto. Tá lá. Uma belíssima senoide. Tá lá, mostrando lá a tensão pico a pico, 3,1 volts e a frequência aqui 1 kHz. 1000 Hz. Agora vamos subir essa frequência. Muito simples, né? A gente vem aqui, já está na posição de frequência, a amplitude seria aqui, frequência aqui, e a gente digita aqui o valor. Então, por exemplo, 1 MHz que eu vou botar. 1 MHz, tá? 1 milhão de Hz, 1 MHz. Ok, já mudou ali, vou dar um alto. Tá lá. 1 MHz na senoide. Tá lá. 1 MHz, forma de onda senoidal. A gente pode ir até 10 MHz, né? A gente bota aqui 10 MHz, ok. Tá lá. 10 MHz. Basta ajustar aqui para a gente ter a forma de onda em 10 MHz. Está indicando lá 10 MHz. Muito bom. Agora eu vou baixar essa frequência aqui. Vamos baixar essa frequência para 5 kHz, por exemplo. E vamos para a gente mudar as formas de onda. Dá um alto. 5 kHz. Vou mudar aqui forma de onda quadrada. Tá lá. Forma de onda quadrada. Ok. Vamos mudar para triangular. Meia onda. Meia onda a gente tem que fazer o trigger aqui, né? Meia onda. Onda completa. Integral. Reversa. Corrente contínua. E as outras formas de onda que ele tem aqui. Multi-áudio, pulso. Bem bacaninha. Bem simples de usar, muito simples. Ajusta a frequência, ajusta a amplitude, ajusta o Dutch Cycle. Tudo aqui por esse teclado. E escolhe a forma de onda que você quer aqui. E ele gera ali na saída. É um gerador de funções bem bacana aí para a bancada. Ok? A última função dele, a gente volta aqui para o menu. E passa para a função osciloscópio. Olha lá a função osciloscópio. Vamos fazer alguns testes agora com ela. Bom, pessoal, função osciloscópio. Eu vou colocar aqui já no canal 1 a ponta de prova que veio com ele. E antes que me perguntem, é possível sim colocar, por exemplo, a função de sinais, fonte de sinal, direto nele. Por exemplo, eu estou aqui com a senoide 1 kHz. Eu vou pegar aqui o sinal do próprio gerador e ligar nele. E vamos para a função osciloscópio. Tá lá, a senoide do próprio gerador interno dele. Tá? Então é possível jogar para ele mesmo a função. Os dois funcionam independentes, ok? Mas eu vou colocar, obviamente, um gerador externo, não um gerador dele mesmo. Tá? Vou deixar aqui em aberto e vou ligar um gerador meu aqui de funções para a gente fazer os testes. Tá? Vou colocar aqui. Muito bem, uma senoidezinha do meu gerador. Repare, primeira função, eu consigo mexer aqui no sinal apenas posicionando aqui o vertical dele para cima ou para baixo. Ok? Aqui eu saturei, posso botar para cá. O outro traçado também, eu posso desligar ou colocar ele para cima ou para baixo. Muito simples de usar a partir dessa parte aqui em cima, ó, canal 1. Se eu pressionar canal 1, vem as opções aqui. Eu ajusto o vertical dele, se a probe é 1 para 1 ou 1 para 10, o acoplamento se é AC ou DC, se eu quero filtro de 20 MHz ou não para tirar ruído, e aqui as escalas que eu posso colocar aqui, por exemplo, diminuir aqui 200 mV, 500 mV, 1 volt por divisão e por aí vai. Só basta correr aqui nesse menuzinho aqui do lado. Mas essa é uma das maneiras, né? Existem outras maneiras também que você pode fazer. Por exemplo, se você clicar
duas vezes aqui, ó, do lado de cá, você também altera da temporização dele direto aqui, ó. Basta dar um toque aqui do lado para ajustar. Muito simples, né? Dê um toque do lado direito, ele aumenta. Dê um toque do lado esquerdo, ele diminui. A parte da banda, né? Está em 2 milissegundos, por exemplo, por divisão. 1 milissegundo, está indicando aqui em cima, ó, 2, 5, 10 milissegundos. Tá? Bem prático. Mesma coisa para outro canal. Eu posso posicionar aqui ele à vontade. Em termos de funções, além dessa, né? Aqui eu ajusto o trigger, se eu quero de subida ou de descida, eu posso ajustar aqui. O tipo também, se eu quero normal, se eu quero single trigger, se eu quero automático. Eu ajusto tudo aqui no menu do trigger, basta pressionar aqui em cima. Bem intuitivo, ok? Em termos de funções, se eu colocar, eu tenho a função medir, e aqui eu escolho o que eu quero que ele apresente como medida. Por exemplo, no canal 1, frequência, período, Dutch Cycle, largura, V máximo, V mínimo, VPPP. Por exemplo, vou botar VRMS e vou botar frequência, esses dois valores aqui que eu quero. Ok? E aí ele vai indicar esses dois valores para mim aqui embaixo. Ó, frequência 1 kHz, 150 mV RMS. Ok? Está indicando aqui para mim. Ele fica listando aqui embaixo. Voltando lá, eu tenho a opção também de salvar as imagens. Ele tem um storage interno para você gravar as telas. A função cursor, que é bem legal. Vou botar aqui o cursor X, X e YY. Deixa eu ver se foram as duas. Isso, os dois lá. Aí eu posso mexer no cursor da mesma maneira que eu mexo lá no outro. Ó. E eu faço medidas ali em cima. Eu quero saber daqui até aqui quanto é que mede. E eu quero saber o período desse ponto até esse ponto. É muito intuitivo isso daqui. Quanto é que mediu ali no delta X e no delta Y. Tudo ali em cima, né? Se está atrapalhando ali, a gente baixa esse traçado aqui para baixo para ficar mais livre ali. E pode trazer os cursores para cá também da mesma forma. Um pouquinho de prática, né? Obviamente ajuda. Você consegue maior velocidade, maior facilidade e tem as leituras todas aqui em cima. Ok? Bem bacana a função cursores, que é muito útil. Tá? A função cálculo, ele vai fazer canal 1 mais canal 2, canal 1 menos o canal 2, canal 1 vezes o canal 2, canal 1 dividido pelo canal 2. São funções matemáticas, vai pegar o traçado de 1 e fazer essa operação. Aquele soma, aquele subtrai, aquele multiplica, aquele divide. E, além disso, ele tem também a opção aqui de menos 1, menos 2, módulo de 1 e módulo de 2. Outras funções matemáticas. E FFT, que é essa função aqui que apareceu logo aqui em cima. Eu vou botar uma onda quadrada, aí ficam os dois traçados e mais o FFT logo aqui em cima. Ó. Deixa eu botar a onda quadrada, que é legal da gente ver o FFT na onda quadrada. Onda quadrada. Pronto. Botando aqui onda quadrada. E está lá, ele calculando o FFT da onda quadrada. As diversas frequências ali dentro da mesma escala. Como ele não indica numericamente, eu preciso ir com o cursor medir aquilo lá. Vou dar um alto. Você pode dar um alto, ele faz a medição automática. Ok, vou puxar o traçado aqui para baixo. E lá em cima ele já indicou o FFT dele. Essa frequência que ele aponta aqui em cima é a frequência fundamental. E os demais pontinhos que ele marca aqui são os harmônicos. Tá? Os harmônicos da frequência. É bem bacana. Não é, obviamente, tão preciso ou sofisticado como um osciloscópio de maior porte, um osciloscópio de bancada, mas você consegue ter uma ideia boa da distribuição de frequências, ok? A função aparece aqui em funções, cálculo, FFT. Eu ligo e desligo. Tá lá. As funções aqui bem bacana de cálculos. Depois tem essa função que eles colocou como crepúsculo aqui, que na verdade seria o tempo de permanência, como se fosse aquele efeito fósforo lá do display. A gente pode botar 1 segundo para ele ficar permanente durante 1 segundo, ou infinito, em que ele fica mostrando permanentemente sem apagar as formas de onda. Né? Se eu colocar infinito aqui e ficar variando a frequência, ó, ele vai mostrar a frequência variando e não vai apagar as demais. Okay? Deixa eu mudar para 1 segundo. A gente vai ver um efeito melhor, né? Vou colocar aqui 1 segundo. Deixa eu baixar esse outro canal.
Esse canal aqui para cá. Aí. Ó, 1 segundo. Eu vou variar a frequência. Ó. Aí ele permanece um pouco mais, depois apaga. Tá? Ó. Mesma coisa a amplitude. Vou variar a amplitude. Ó, aquela lá em cima ficou e depois vem apagando. O efeito da amplitude até melhora. Mostra onde estava e vem apagando. Se eu deixar em permanente, que seria o infinito, é como se ficasse a marca daquela amplitude. Eu vou deixar aquela marca ali e vou diminuindo, ó, ó. E fica lá. Não apagou. Essa função pode ser muito interessante, porque quando a gente fica detectando ruído, os ruídos aparecem e ficam cravados ali, eles não apagam. Tá vendo? Mais um recurso bacana aqui. Além disso, a função está em XY, você pode mudar para YT, que é aquela função para ver figura de lissajus e tudo mais, usando os dois canais. Tem essa correção aqui, que a gente faz a calibração do equipamento, não vou mexer nisso agora. Imagem, a gente visualiza as imagens que foram gravadas, foram salvas na memória dele. 50% a gente posiciona tudo a 50%. E esse ajuste grosso seria ajuste grosso ou ajuste micro, que seria ajuste fino, para você ter mais precisão quando você faz movimentação das formas de onda ou você ajusta as frequências. Ok? Então você pode trocar aqui para ajuste grosso ou ajuste fino. Tá? Basicamente, esses são os recursos aqui do osciloscópio. Lembrando que essa tecla Run e Stop você faz ele congelar a tela ou rodar, o alto ajusta ele todo automaticamente. Ok? Bem bacaninha o osciloscópio. Eu vou gerar uma frequência mais alta aqui, para a gente só ver diretamente o alcance de frequência dele. Tá? E dou um alto aqui. Ok, se ajustando, mediu 1 MHz. Está aqui 1 MHz, medindo bem lá. Vamos botar 10 MHz. Ok, podemos dar um alto. 10 MHz cravado aqui. Ok, vamos botar 20 MHz. 20 MHz, tá ok, não precisa nem mexer. Tá lá, 20 MHz. 30 MHz. Caiu um pouquinho a amplitude para 68 mV, estava 75. Né? Lembrando que eu estou na escala de 10x, eu tenho que, deixa eu alterar aqui para probe de 10 para 1. Ok, para medir certo. Né? Tensão RMS 687 mV. Ok, vamos para 40 MHz. 625 mV, praticamente não caiu nada. 40 MHz. Queremos fugir um pouquinho aqui da medida de frequência. Deixa eu tentar abrir um pouquinho aqui. Talvez tentar uma escala um pouquinho maior. Vou botar aqui em 500. Beleza, fica mais visível. Pequena oscilação aqui em 40 MHz. Vamos medir 50 MHz. Aí caiu para 500 mV, o que já era esperado, porque estou no fundo de escala aqui, tem que dar mais ou menos 70% aí de amplitude. Então ele está respondendo dentro da expectativa. Ele está medindo aqui 50,00 cravado. Ok? Então está respondendo bem. Está respondendo bem, não tem o que falar. Está lá novamente. Ele indica ali em cima todas as situações, né? Escalas, se está em o acoplamento, AC ou DC. E todas as informações ficam aqui em cima, assim como todas as medidas ficam aqui embaixo. Gostei bastante desse modelo 2C53P. O custo dele é dentro do padrão aí do custo dos 3 em 1, mas ele é do tipo tablet. Tablet com tela touch. Não é tão grande quanto aquele modelo tablet grandão que eles fizeram antes. Salvo engano, era de 7 polegadas aquele. Isso, a tela aqui é de 4.3 polegadas, com a resolução de 480 por 272. Tá? A bateria é uma bateria de lítio recarregável de 4.000 mAh, o que dá um tempo de uso bastante razoável, né, quando ele está 100% carregado. Tem um indicador aqui de carga de bateria. Então, no geral, ótimo equipamento para campo, ótimo equipamento para uso automotivo, né, pelos recursos dele. É óbvio que você, em algumas situações, vai precisar de alguns sensores, algum atenuador, alguma coisa externa a ele. Mas ele, como instrumento, pode ser usado tanto na bancada quanto em campo, tanto na área automotiva como outras áreas de reparo em eletrônica, celulares, notebooks, áudio, vídeo, serve para qualquer situação. Multímetro bem completo e com funções bem bacanas, inclusive gráficas,
gráficas e também a escala analógica, aqui bacaninha, e um bom gerador de funções, com as funções mais usadas e frequências aí razoáveis, 10 MHz para senoidal e 5 MHz para as demais. Boa construção, como eu já mostrei aqui, emborrachado. Ele consegue ficar em pé, ele tem pezinho para ficar em pé, pode ficar nessa posição aqui, sem problema, ou pode ficar apoiado aqui, inclinado, levemente inclinado com o pé que ele tem. Tá? Muito bem construído, com os dois canais aqui em cima, gerador, a parte do multímetro aqui de lado, com escala de corrente até 10 amperes, o que é bacana, e do lado de cá os demais comandos, que é liga e desliga, e a comunicação. A comunicação você também consegue passar dados para o PC e consegue fazer a atualização de firmware aqui pelo USB. Ok? Quer desligar? Basta um pequeno toque aqui ao lado e ele desliga. O boot dele é bem rápido. Ó. Eu vou ligar, fica 1 segundo, ele faz a inicialização, questão de 10 segundos ou menos, ele já está no ar, sendo que você pode programar lá na configuração geral se você quer que ele já abra em alguma função. Você não precisa escolher que ele já abra, por exemplo, no multímetro direto ou no osciloscópio. Tem essa possibilidade também. Ok, pessoal? Bom, se vocês gostarem do aparelho, eu vou deixar o link aqui embaixo para quem tiver interesse. Finirce 2C53P surpreendeu bastante. Eles estão evoluindo cada vez mais. Eu acho que esses equipamentos 3 em 1 são uma boa opção econômica para quem não quer comprar 3 produtos. Um osciloscópio razoável, né, de 50 MHz, 2 canais, ou seja, atende a maior parte das aplicações. Um gerador de funções também razoável, com amplitude ajustável e frequência ajustável. E um multímetro TrueRMS 20.000 contagens com todas as escalas necessárias, fundamentais para o uso normal. Então, são 3 aparelhos bem completos em um único módulo desse daqui. Vale a pena do ponto de vista econômico, ou se você precisar em campo, um único aparelho que faça tudo. Ok, pessoal? Se gostarem desse novo review, clique no like, não deixe de se inscrever no canal e marcar o sininho de notificações e até o próximo vídeo. Um grande abraço.